Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Mestre Everaldo. Neste vídeo aqui vou mostrar para vocês como vocês podem economizar dinheiro montando o próprio computador. Este computador foi montado em 2019, janeiro, fevereiro exatamente. E um dos motivos que eu resolvi montá-lo pessoalmente foi que eu liguei numa loja, perguntei quanto custaria para montar o computador e eles me pediram R$ 400. Portanto, ao montar o computador de vocês podem estar economizando isso. Aqui vocês veem primeiro o gabinete, né? Você tem que garantir que o gabinete vai ter espaço para sua placa-mãe e para todos os componentes dentro, né? Veja que esse gabinete aqui, ele tem bastante espaço e ele aceita fontes do tipo ATX, micro ATX e ITX. Abrindo o gabinete, ele vem com um manual dizendo quais componentes que ele tem. Você tem aqui os cabos que são os conectores do painel frontal, os cabos de áudio e os parafusos. E vai ter o guia de instrução em várias linguagens, inclusive em português. Então, o primeiro passo é você instalar a fonte de alimentação. Depois de instalar a fonte, você tem que instalar a placa-mãe. E depende do tipo da placa-mãe, você vai precisar colocar esses parafusos de suporte aqui. Após instalar a placa-mãe, você vai instalar os seus discos rígidos. Se for um SSD de estado sólido, ele vai aqui na lateral do gabinete. Se for um HD, ele vai aqui nessa parte inferior. E se tiver um Optic Drive, um leitor de CD e DVD que eu não comprei, ele vai aqui em cima. Então, quando você for comprar uma fonte, tenha certeza que a sua fonte vai ser capaz de lidar com a tua placa-mãe e com a tua placa de vídeo. Eu fiz as contas e escolhi uma de 600 watts. Lembrando que dependendo da voltagem, vai mudar no preço dela. Aqui, esse daqui é suficiente para a placa de vídeo, tá? Abrindo a fonte, você vê que tem uns vários cabos de distribuição de energia para a placa-mãe, para os HDs, para a placa de vídeo, para tudo mais. Aqui você instala a fonte na parte de baixo do gabinete. Veja que aqui tem um liga-desliga e aqui o cabo de alimentação. Todos esses cabos você passa para o lado de fora. Depois eles vão passar para dentro do gabinete por aqui, porque essa tampa aqui vai ser fechada. Aqui está a placa-mãe. Escolhi esse modelo da Aorus, que estava mais barato. E lembrando que a placa-mãe ela tem que ser compatível com o seu processador. E ela tem que também ser compatível com o gabinete, senão ela não vai encaixar. Veja que o gabinete suporta vários tipos de placa-mãe. ATX, micro ATX, que é uma menorzinha, e ITX. Essa que a gente está usando é a ATX. Então você tem que colocar esses parafusos de suporte aqui. E aqui vai estar escrito as letras. Por exemplo, está escrito I ou A, é que esse parafuso serve tanto para ATX, para micro ATX e para ITX. Então você coloca os parafusos na posição correta e você vai assentar a placa-mãe em cima dele. Esse aqui é o processador. Lembrando que esse computador foi montado há 4 anos atrás, então eu escolhi um modelo i7 de 8ª geração. E mesmo passando 4 anos, o computador ainda continua sendo muito bom. Ele era top de linha naquela época. Esse modelo aqui tem apenas 6 núcleos. Esse daqui é o cooler, que vem com o processador. Note que ele tem aqui esses pinos para encaixar na placa-mãe e é muito fácil. É só você rotacionar aqui, tem uma setinha. E embaixo tem a pasta térmica, embaixo do cooler. E esse daqui é o processador, né? Vem todo junto na mesma caixinha. Veja que o processador tem uma setinha aqui, num canto, que essa setinha vai ter na placa-mãe, que você saber qual lado você tem que encaixar. Então lembrando que a placa-mãe e o processador tem que ter um socket compatível. Veja que aqui na placa-mãe nós temos essa seta aqui, porque significa que você vai encaixar o lado do processador correto. Se você colocar errado, você vai quebrar. São centenas de pinos aqui. Veja que essa tampa de ferro aqui foi levantada, você coloca o processador e fecha a tampa de ferro.
Então aqui tem o pininho, que é tipo o pino 1, né? Pra você saber onde encaixar. Aqui vai a foto. E aí, depois de pôr o processador, você coloca o cooler. Que o cooler para resfriar, senão ele esquenta e queima, né? Depois de encaixar o cooler, você vai girar aqui, seguindo a direção das setinhas, o cooler vai estar bem encaixado sobre o processador. E você vai colocar a alimentação do cooler, ele vai aqui na placa-mãe. Onde está escrito aqui fan. Fan é de ventoinha. Essa aqui é a memória. Eu escolhi um modelo 16 GB. Em vez de ter 2 de 8, eu preferi ter um de 16. Se eu quisesse expandir, eu poderia ter o slot livre. DDR4. E você encaixa aqui, você fecha essas presilhas aqui, após encaixar. Depois de encaixado, estão vendo aqui a especificação da placa-mãe. Então o socket da CPU, como eu falei, tem que ser compatível com o processador. É esse LGA 1151. E ela vai ter uma interface PCI Express 3.0. Ela tem saída HDMI e DVI, mas nós não vamos usar, que nós temos uma placa de vídeo própria. A memória suporta Dual Channel, você pode ter duas memórias da mesma velocidade e ela vai ficar mais rápida. Tem mais 2 slots de expansão PCI Express, 6 entradas SATAs, suporta RAID, tem uma porta USB tipo C, mais 8 portas USB 3.1, tem saída de áudio e ela é o formato micro ATX, MATX. Então ela tem 24.4 por 24.4. Então na verdade aqui é o modelo U, micro ATX. Todos os lugares onde tem o U, onde vai assentar a placa-mãe. Então após encaixar a fonte no gabinete e encaixar o processador e a memória na placa-mãe, nós vamos colocar a placa-mãe no gabinete. A placa-mãe vem com essa peça aqui, que são as saídas da placa-mãe, né? As saídas das portas USBs, do cabo de rede, dos cabos de som, microfone, o USB tipo C, que ele é mais rápido, a DVI, teclado e mouse e mais USBs. Você vai tirar a parte de metal da placa-mãe e colocar a parte do gabinete, desculpa, e colocar essa peça aqui. Depois de você parafusar, você vai ver que está pronto para você encaixar a placa-mãe no gabinete. Então aqui nós parafusamos essa peça aqui. E agora você tem que olhar os parafusos que vieram. Uma chave Phillips é suficiente, que é bom que ela esteja magnetizada. Se você tiver uma parafusadeira é muito melhor. Eu sofri para apertar alguns parafusos. E também é importante que você descarregue a eletricidade estática. Você pode fazer isso ficando descalço, pondo as mãos na parede. Então fiz toda essa instalação descalço para garantir que nada queimasse com a eletricidade estática do corpo. Aqui estão os parafusos. E aqui estão os HD de estado sólido. Resolvi comprar 2 de 120 do que um de 240, porque se falhar eu perderia tudo. E aqui você vê que a ventoinha que veio com o processador, o gabinete, estou instalando ela aqui para dissipar o calor, né? Então você veja que você tem aqui o cooler do processador, o cooler do gabinete, para garantir que não vai esquentar. E aqui está a memória instalada. Então aqui a placa-mãe foi afixada ao gabinete. Aqui nós afixamos, esses parafusos são muito bons, você pode pôr com a mão. Afixamos o SSD na parede lateral do gabinete. Um está aqui, isso aqui é a visão interna, tá, do gabinete, e o outro vai ficar aqui em cima. Então fixamos os dois. Note que você não precisa pôr os 4 parafusos, coloquei só 3, acho que nem veio 4, por isso que eu não pus todos. 3 é o suficiente. E aqui está a visão dos SSDs, que são os modernos HDs, né? É um HD de estado sólido, fixados no gabinete.
Esses são os cabos SATAs que vão conectar o SSD à placa-mãe. Esse é o cabo de energia da fonte que vai para o SSD. E aqui a gente vê também os cabos de energia que a gente vai precisar para colocar no SSD. E aí você vê que aqui o conector SATA tem a descrição do formato dos pinos. Você vê que ele tem um formato certinho para encaixar aqui. Em alguns passa energia e outros passam dados, né? Esses são os diversos cabos de energia da fonte. Então você veja que eu puxei todos os cabos de energia aqui para dentro. E esses maiores aqui, que são para a placa-mãe, para poder fazer um encaixe. Então a gente tem vários cabos, cada um tem uma voltagem diferente, está especificado na fonte. E aí você sabe onde encaixar. Aqui eu pude colocar a tampa, né? Da onde a placa-mãe foi fixada. Você vê que isso daqui é a saída da placa-mãe. E aí os cabos de energia passavam por fora. Eu puxei eles para dentro aqui para poder fechar essa tampa. E também os SSDs estão ali. Então você veja aqui que nós encaixamos os cabos de energia na placa-mãe, os cabos SATA da placa-mãe nos SSDs. E aí você vê aqui que eu tirei essa tampa de novo para, acho que, melhor organizar os cabos. E você vê como que fica, né? Porque eu precisei passar os cabos SATAs por fora também. Porque para eles poderem entrar. Veja que eu tive que passar o cabo por aqui para ele entrar melhor. Por isso que eu acabei abrindo a tampa novamente. Esse é o cabo do conector frontal. Então o conector do gabinete que tem os botões de LED, né? De liga, desliga. As portas USBs que ficam ali. Essa é a placa de vídeo que eu escolhi. É uma GeForce GTX 1050 Ti. Né? Tirando a placa da caixa. Vem um manual, todas as instruções. Você vê que ela tem um cooler bem poderoso, que ela gera muito calor. Ela vai ter duas saídas. Aqui vai ter os encaixes HDMI, DisplayPort, DVI, e aqui é a saída do calor. Então vai precisar de 2 slots PCI Express. Aqui nós tiramos as duas partes de ferro que vem aqui. Uma vai sair o calor e a outra nós vamos encaixar a placa dentro do slot e ela vai sair aqui os conectores. Então a gente quebra essas pecinhas de ferro aqui e fazemos a conexão da placa e parafusa ela aqui. Então tudo chave Phillips. E aí você coloca essa tampa aqui que protege essas pecinhas de ferro aqui para ficar mais protegida. Então aqui a gente vê a organização dos cabos. Você vê aqui tem os cabos SATA, passa os dados do SSD, os cabos de energia. Esse pino vermelho aqui vai mais para a esquerda, né? Então o cabo de energia aqui do SSD, todos eles vêm da fonte, que a fonte está aqui embaixo, mas os cabos vêm lá por fora. Aí o cabo maior de energia da placa-mãe, você encaixa. Vai estar certinho, escrito no manual, assim, não tem muito erro, só tem um jeito de encaixar. Esses cabos azul aqui, você vê que é a parte do USB, que vai pro frontal. Esses brancos que é das luzes, do LED. Então ele permite você ter uma porta USB na frente do gabinete. Tudo vai para a placa-mãe. E aqui a placa de vídeo encaixada no slot, ela é bem grande, né? E aqui está a memória. Aqui tiramos as tampas da placa de vídeo. E você vê que aqui a entrada DVI, HDMI e a DisplayPort. E aqui a saída de calor. E aqui fechamos o gabinete. Ele está montado. Então você vê que ele tem duas portas USB na parte da frente. Ele suporta fone e microfone, o botão de liga, de reset e as luzes de LED.
Se você não conectasse aquelas luzes, o liga-desliga não ia funcionar. Aqui está o gabinete fechado. Então eu só comprei essas peças aqui, né? E se fosse pagar para montar seria R$400. E depois de montado, fui instalar o Kubuntu. Isso foi em fevereiro de 2019. Então essa era a última versão na época, que eles lançam em abril, outubro. E economizei R$400 montando um computador. E você também pode economizar. Então ao invés de pagar um computador, um montador, né, para o seu computador, você pode assistir esse vídeo, deixar nos comentários dúvidas e ver como você montar o seu próprio computador. No caso aqui eu não comprei monitor, teclado e mouse, eu reutilizei isso que eu já tinha. Mas me poupei R$400, gastei 3 horas num sábado, foi muito divertido. Só tive algum problema com os parafusos, que eu não tinha parafusadeira e a minha chave não era muito bem magnetizada, e às vezes os parafusos caíram. Então lembre-se de utilizar uma chave magnetizada, né? E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E deixem sugestões no canal, se inscrevam para receber mais notificações, que eu vou estar postando sobre tudo de informática, desde montar um computador, montar um Raspberry Pi, até fazer a instalação e configuração. Obrigado a todos e sejam bem-vindos ao canal.